Ah, muita gente falando que o Rony desencantou, o Rony finalmente fez um bom jogo depois do seu retorno de lesão e tudo mais. Bom, eu vou trazer uma visão diferente sobre o assunto nesse vídeo aqui. Bora falar de futebol? Seja bem-vindo ao canal do Fragoso, bora falar sobre o assunto do vídeo. Rony, um atacante que desperta paixões em grande número na torcida do Palmeiras e desperta tensões em muitas ocasiões. Tem despertado essa tensão porque há quem defenda que o Rony merece um banco de reservas, há quem diga que o Rony tem uma importância enorme no time titular do Palmeiras. Eu vou trazer meus argumentos aqui porque ainda acredito que passa longe a ideia de ver Rony no banco de reservas do Palmeiras. Não pelo que ele fez no passado, porque muita gente se utiliza desse argumento, e eu entendo, até porque é um passado muito recente, um ano de 23 gols de 2022, um ano fantástico, artilheiro da equipe, jogando bem, influenciando no jogo tanto ofensivamente quanto defensivamente. E nesse ano, muita gente questionou a presença do Rony no ataque agora como titular, porque tem um Endrick, evidentemente, que disputa a posição, e além disso, também houve a série de 11 jogos do Rony sem marcar gols. Bom, vamos lá. Para começar a argumentação desse vídeo. Quando a gente olha para os números do Rony na temporada, são números muito bons. É um Rony que tem, em 24 partidas disputadas, 7 gols e 5 assistências em 2023. Lembrando que ele teve uma lesão nesse meio de caminho. E quando a gente olha para 7 gols e 5 assistências, nós estamos olhando para 12 participações em gols em 24 jogos, ou seja, uma a cada 2 jogos em média. É um rendimento excelente para um atacante. Ainda mais, melhor dizendo, com participações em assistências, o que mostra que ele não é só um finalizador, ele também consegue ajudar construindo as jogadas, ou seja, ainda mais completo. Mas a gente vai mergulhar um pouquinho na ocasião da volta da lesão, que eu sei que muita gente tem se incomodado, tem falado, poxa, como que o centroavante passa 11 jogos sem marcar gols, aí tem que trocar e tudo mais. Veja só, hoje, o jogo de futebol, ele exige muitas outras coisas, além de bola na rede de um centroavante. Ele exige o momento sem bola, que é fundamental para que uma equipe consiga se impor no jogo, para que uma equipe consiga empurrar o adversário para trás, para que uma equipe consiga fazer com que o adversário se sinta desconfortável com a bola no pé e por aí vai. E isso o Rony tem como ninguém no futebol brasileiro. Ninguém pressiona os zagueiros como o Rony pressiona. Ah, Fragoso, mas espera aí, dá para o Endrick fazer isso, dá para o Flaco Lopes fazer isso. Nenhum deles faz isso como o Rony faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Ele conseguiu colocar a bola na rede agora, passou 11 jogos sem marcar. Detalhe, 11 jogos sem marcar. E ainda assim, o Rony já tem 7 gols na temporada. Em 24 jogos, ou seja, 1 a cada 3 partidas. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Mas vamos lá, vamos avançar. Em relação a esse período, o Rony participou dos jogos de maneira decisiva em muitas ocasiões, mas que não fica na memória. Além disso, ele também poderia ter feito esse gol antes. O Rony não foi um jogador que perdeu muitos gols nessa trajetória e incomodou o torcedor. Vamos lá. Para começar, desde a sua volta foram 8 jogos como titular. Lembrando que ele também participa do gol contra o Tombense, segundo gol do Luiz Guilherme, que ele faz a jogada e por pouquinho ele está impedido. Mas eu vou tirar esse jogo da conta, tá? Porque não entra como titular. Vamos colocar o jogo que ele entra como titular, são 8 jogos desde o seu retorno de lesão. Contra o Barcelona, por exemplo, é bom a gente lembrar que ele é quem sofre o pênalti. Ele é quem sofre o pênalti da abertura do placar num jogo fora de casa de Libertadores muito difícil, colocando a sua agilidade para jogo. Muita gente não imaginava que ele ia chegar no passe do Veiga, e ele chega, porque é uma das grandes características dele, atacar a profundidade, atacar o passe no ponto futuro, que muitas vezes o zagueiro não acredita, o goleiro não acredita, ele vai lá, chega, e aí? O que acontece? Pintou o pênalti para o Palmeiras abrir o placar. Vale destacar que antes disso, o goleiro do Barcelona de Guayaquil faz uma defesaça numa jogada em que ele ataca a profundidade, finaliza e com a mão direita o goleiro consegue se esticar cara a cara com o Rony e impedir o que seria o gol dele. Já estava bem o Rony no jogo. E é decisivo sofrendo pênalti. A gente avança um pouco mais, depois desse jogo contra o Barcelona, contra o Goiás. Contra o Goiás não tem assistência, não tem gol, foram 5 gols marcados para Fragoso sim, mas quando o jogo estava somente 1 a 0 para o Palmeiras, quem consegue fazer com que o Goiás fique com um jogador a menos? É o Rony. Porque o Rony, na velocidade, na agilidade, surpreende o Lucas Halter, e o Lucas Halter é obrigado a, no susto,
tentar uma falta. E na falta, ele é expulso. E o Rony consegue fazer com que o jogo fique 11 contra 10. E aí o Palmeiras consegue uma vantagem, não só técnica, que já existia no jogo, mas também numérica, graças ao Rony. Vamos colocar mais um lance importante aqui. Grêmio. Poderia ter acabado ali o jejum do Rony. Vitória por 4-1, mas ele tem uma cabeçada fantástica no cruzamento do Arthur e tem um milagre do Grando. Milagre. Não foi um gol perdido, foi mais uma chance que ele conseguiu criar. Se movimentando dentro da grande área com seu 1,65 m, cabeceando e o Grando indo buscar. Quer mais? Vamos lá. Red Bull Bragantino. Mesma coisa. Cruzamento, bola parada, uma cabeçada fantástica dele pro Cleiton fazer uma defesaça numa ponte, em que o Arthur pega a sobra de cabeça e acaba batendo na trave. Lembra desse lance? Quem cabeceia para a defesaça do Cleiton é o Rony. Mais uma vez fazendo aquilo que ele fazia antes da lesão. Aparecendo bem na bola parada, mesmo sendo baixo, ganhando dos zagueiros mais altos. O gol não saiu contra o Grêmio e contra o Red Bull por detalhe. Veja só como o Rony participa e participa bem dos jogos. E eu estou falando só da parte de gol e assistência. A gente pode colocar aqui também mais um detalhe. A gente pode avançar o jogo contra o Fortaleza. Porque o Rony toma um pênalti para abertura de placar do jogo. Ah, esse pênalti é muito discutível, Fragoso. Não se sabe exatamente se foi, se não foi. Tudo bem. Vamos tentar nos ater ao detalhe de que, mais uma vez, o Rony se utilizou da sua agilidade para surpreender o Caio Alexandre. Porque o Caio Alexandre nem percebe que o Rony tem chance de chegar na bola. E o Rony toma a frente dele e o Caio Alexandre acaba chutando o Rony e faz o pênalti. Que pode ser debatido, pode ser discutido, mas veja de novo a característica da agilidade, da velocidade, da disputa, do incômodo em cima dos seus adversários, que o Rony consegue uma vantagem para o Palmeiras. Pênalti, o Palmeiras vai lá e abre o placar. Quer mais? Contra o próprio Fortaleza, ele dá um passe pelo lado esquerdo do campo, uma assistência, um cruzamento na cabeça do Rafael Veiga. Fantástico passe, o Veiga sozinho cabeceia, a bola passa raspando a trave. Mas o Rony colocou a bola na cabeça do Veiga, seria mais uma assistência do Rony. E aí a gente chega no jogo contra o Cerro Porteño, com 2 assistências e um gol marcado. Veja só a série de jogos em que o Rony foi importante, que o Rony apareceu bem, que o Rony quase colocou bola na rede, muito por conta dos goleiros é que não conseguiu, por boas defesas. Então, o Rony participa, não há muito o que dizer em relação ao Rony estar sumido, o Rony não estar conseguindo levar perigo ao goleiro adversário. Ele tem feito isso. A gente só elimina de alguma participação boa do Rony no jogo ofensivamente, Corinthians e Santos. Desses 8 jogos como titular, depois da volta de lesão, em 6 pelo menos, ele consegue levar perigo ou participar diretamente sofrendo um pênalti, ou dando uma assistência ou fazendo gol, como foi contra o Cerro, ou dando uma assistência para finalização que a bola não entrou por pouco, como foi com o Rafael Veiga, ou expulsando um jogador, como foi com o Lucas Halter. Percebe o detalhe? Percebe o detalhe? Por isso o Rony não sai do time titular, porque ele sempre influencia no jogo. Ele sempre dá um jeito de levar alguma vantagem sobre o adversário. Às vezes o gol sai, às vezes não sai, às vezes pinta um pênalti, às vezes pinta uma expulsão, às vezes pinta uma assistência. E sempre pinta um incômodo terrível do adversário de ter a bola no seu campo de defesa, porque o Rony incomoda demais e isso é muito importante no jogo do Abel. É começar a defender já no ataque. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe como o Rony é importante. E como o Rony, tecnicamente, digamos assim, ele pode não ser um primor, como o Abel já disse. O Abel já falou que se o Rony fosse muito bom tecnicamente, muito melhor do que ele não estaria aqui, ele estaria na Europa. Então, ele é muito esforçado, ele é taticamente brilhante. Se você olhar os gols contra o Cerro Porteño, você vai conseguir perceber os movimentos dele para quebrar a marcação, para fazer a ruptura, para receber a bola na frente, a agilidade, o incômodo na marcação. E é isso que ele faz todo jogo. Em alguns jogos, as assistências aparecem. Em outros jogos, os gols aparecem. Em outros, nada disso aparece. Mas ele influencia sofrendo um pênalti, conseguindo cartões amarelos, conseguindo sofrer faltas para a bola parada do Palmeiras, que é importante. E por aí vai. Na bola em profundidade, batendo, o goleiro fazendo um milagre, pintando escanteio. No escanteio, a bola parada do Palmeiras é forte. Percebe os detalhes? Esse é o ponto em relação à relevância do Rony, não só em números, mas também em números. Porque, como eu disse, ele tem, em média,
uma participação em gol a cada 2 jogos nesse ano. É uma ótima média para um centroavante, incluindo no auxílio que tem com as assistências e, claro, com os gols que tem saído também. Claro que eu quero a sua opinião, não sou o dono da verdade, longe disso, é a minha visão em relação ao Rony, que para mim é um grande centroavante do futebol brasileiro. E claro que eu quero a sua visão também, quero o seu comentário, fique à vontade, eu vou ficar muito contente. Não se esqueça também de deixar sua inscrição no canal do Fragoso e de clicar aqui no botãozinho do like. Se você quiser ser membro, clica no botão Seja Membro, que eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!